Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta doutrinária do Prozebem, o Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, em Aracaju, Sergipe, Brasil. É hoje que estamos com grande alegria aqui reunidos para falar de um tema maravilhoso, um tema muito importante em nossas vidas, Jesus. Né? É interessante, né? Porque estamos justamente comemorando uma passagem significativa perante a religião cristã, e que é a Páscoa. E nesse dia, falar de Jesus é mais especial do que nos dias anteriores. Aliás, falar de Jesus sempre é especial. Hoje é mais especial. E isso me lembra alguns trechos de várias passagens dos evangelhos e de obras espíritas que se referenciam a ele. Mas antes, vamos ler um trechinho do livro Refletindo com Chico Xavier. E Chico, ele fala do encontro no céu. E ele diz o seguinte: Chico, como ocorre com a maioria dos brasileiros, teve formação católica, frequentou a igreja desde os verdes anos, levando a sério a vocação religiosa em que havia de pontificar. Qual não foi a sua surpresa quando, em 1931, após a publicação de Parnaso Além Túmulo, um sacerdote proclamou no púlpito peremptório: esse médium espírita deve ir para o inferno. Chico, que iniciava seu trabalho, sentiu-se qual filho rejeitado pela própria mãe. Não podia entender como o fato de ser o intermediário dos espíritos, algo que deveria interessar a todos os círculos religiosos, como uma abençoada comprovação de que a vida continua além túmulo, seria o seu passaporte para as cautelas do Pedro Botelho. Pela vidência mediúnica, reclamou com o espírito Maria João de Deus, sua mãe desencarnada, e ela respondeu tranquila: cada um fala o que quer. Se ele o mandou para o inferno, você não vai. Fique aqui mesmo na terra. O bom humor materno ajudou o médium a superar a sua perplexidade e tudo ficou em paz. Com essa leitura de reflexão com relação às nossas posturas e aceitações do que os outros nos dizem, vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa oração inicial, agradecer a Deus Pai de amor, a amado Mestre Jesus e aos irmãos de luz, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar desta doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, doutrina que é um farol, um guia em nossas vidas para fazermos a reforma íntima e autorreflexões para a nossa vida, a fim de objetivarmos um plano espiritual melhor ao desencarnar. Mas que este plano, no qual já estamos vivendo a vida espiritual, começará a partir do momento em que decidirmos fazer nossa reforma íntima imediata. Muito obrigado, Deus Pai de amor, muito obrigado, Mestre amado Jesus, muito obrigado, irmão de luz, por mais essa oportunidade maravilhosa desta vida, reencarnada neste planeta Terra, que tão amorosa e calorosamente nos acolhe. Muito obrigado pelo convívio com os nossos irmãos encarnados, desencarnados, orgânicos, inorgânicos, animais, vegetais, minerais e humanoides. Que possamos todos, Pai, perceber o teu amor, perceber a tua presença, perceber a tua luz, sempre nos guiando em direção a ti. Muito obrigado, Deus Pai de amor, muito obrigado, Mestre amado Jesus, muito obrigado, irmãos de luz. E que sempre, Pai, acima de tudo, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é sempre o melhor para a nossa evolução espiritual. Que assim seja.
Então, começamos a falar de Jesus, né? Que nas ciências humanas e nas ciências sociais, de um modo geral, né? A história, a arqueologia, a filosofia, a antropologia, todas elas, né, têm teorias a respeito da vida de Jesus. Todas elas trazem a figura de Jesus social, Jesus revolucionário, o Jesus ser humano. Mas o curioso é observar que em todas há um ponto bem específico, bem característico de todas elas, que é justamente, né, um ponto uníssono, uníssono de reconhecer a grandiosidade das mensagens de Jesus. Em todas elas, o ensino, a mensagem de que Jesus nos trouxe, de a primeira sendo Deus existe, né, a existência de um Deus único, ele veio afirmando isso desde o primeiro instante que começou a divulgar a doutrina cristã. Esse é um ponto em comum em todas elas. Todas elas reconhecem a grandiosidade de sua mensagem e identificar o Deus único, né? A figura que aí cada um expressa como quer expressar, mas a figura divina em sua vida, né? Na doutrina espírita dizemos que é a causa primária de todas as coisas, como está lá na pergunta 1 do Livro dos Espíritos, feita por Kardec e respondida pelos Espíritos. E é interessante que ele traz essa figura da existência de Deus em nossas vidas e a coloca em tudo e em todos no universo. E a segunda mensagem que Jesus ele vem nos trazer, vem nos exemplificar, pôr em prática, né, as suas ações, é justamente sobre a sua missão na Terra, né? Ele veio dar exemplo, nos ensinar a necessidade básica evolutiva de cada um, que é o ponto de nos amar. Amar a todos nós como a nós mesmos. Assim, né, é interessante observar que ele amar ao próximo como a vós mesmo. Primeiro, a gente tem que entender o que é o se amar. Amar a si, né, como a vós mesmos. Então, eu tenho que saber o que é me amar. Eu tenho que saber me amar para entender esse amor e passar para o próximo, né, que também o outro se descubra e descubra o que é se amar. É legal a gente perceber, é interessante a gente perceber que esse amar-nos uns aos outros é uma relação social, é no convívio do dia a dia, é no convívio entre as pessoas que a gente tem que expressar esse amar. E amar, nesse sentido, é querer para o outro o que quereria para si, é querer o bem para o próximo como quereríamos para nós. Ora, então, se eu quero ter saúde, eu quero que o outro também busque e entenda a necessidade de ter a sua saúde. Se eu quero alimentos saudáveis, eu também quero expressar para o outro que ele também busque a necessidade de se alimentar de forma saudável. E assim vai, em todas as relações. Se eu gosto de ser respeitado, isso é um item principal da figura de Jesus, o respeito mútuo como primeiro passo para se amar, então eu tenho que respeitar o próximo, tem que começar por mim. Eu tenho que dar o primeiro passo, né? Porque respeitando o próximo, o outro vai entender a mensagem de que também será bom respeitar a mim e aos demais. É uma contrapartida que ocorre naturalmente, né? Assim temos essa mensagem, as duas principais mensagens de Jesus, mas tem uma terceira que eu quero enfatizar, é a vida espiritual. Jesus, em todas as suas mensagens, coloca a existência de uma vida espiritual. E aí a gente pensa, né, as pessoas naquela época de Jesus
e ao longo dos séculos que decorreram depois de sua vinda aqui deste planeta Terra, que a vida espiritual está lá, longe, né? Depois da morte, está em outro plano, né? Ou lá em cima ou lá embaixo, dependendo da evolução que cada um expresse na sua vida social, né? Ou o céu ou o inferno, como vimos o padre na mensagem do Chico expressar que ele iria para o inferno e que a mãe, né, João Maria de Deus, a mãe dele vem como espírito e fala: olha, não ligue para isso, porque essa expressão de céu e inferno é só uma orientação que vem da história contemporânea dos romanos, do judaísmo, é cultura, não existe efetivamente em si. Então Jesus apresenta essa vida espiritual, mas o mais interessante é que ele não a coloca depois da morte, ou lá em cima ou lá embaixo. Ele coloca já na vida presente. Todos nós já estamos vivendo essa vida espiritual. É o que Jesus vem nos exemplificar, pôr em prática, no nosso convívio diário. Ele fala o tempo todo dessa vida espiritual, mostrando-nos que não é depois da morte que iremos viver, mas que já estamos vivendo atualmente, agora, nesse instante. Aí vem a célebre frase do padre teólogo, filósofo, Pierre Teilhard de Chardin, e lá na década de 30, 1930, ele apresentou a seguinte frase, né, que nós não somos seres materiais vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo experiências materiais. Ou seja, o espírito antecede, o espírito preside e o espírito será o nosso futuro. Está em tudo, está constante. É a vida eterna, da qual nós já estamos vivendo neste exato momento. E Jesus vem pôr em prática isso, mostrar essa vida espiritual. Assim, quase todas as mensagens de Jesus apresentadas pelos evangelistas, eu não digo só os evangelistas canônicos, né? Mateus, Marcos, João e Lucas, mas os diversos evangelhos descobertos ao longo dos séculos, do milênio, principalmente no século XIX, quando surgem inúmeras descobertas arqueológicas de textos que se atribuem a serem evangelhos de Maria de Madalena, de Pedro, de Paulo, de São Judas Tadeu, e por aí afora. São diversos. Né? Se não me engano, de Pedro foi o primeiro a ser descoberto em 1781. Dali para cá, diversos outros evangelhos que não são considerados pela Igreja Católica, nem pelos evangélicos, como canônicos, mas que os estudos apontam trazerem mais indícios da vida de Jesus em termos filosóficos e espirituais, apresentando e reforçando o conteúdo da vida espiritual na atualidade, da qual já estamos fazendo parte. O outro ponto importante sobre a vida de Jesus está naquela passagem da obra de Emmanuel, Paulo e Estevão, no capítulo 5, a pregação de Estevão, onde ele chama a atenção para a importância de meditar, de fazer reflexões sobre si mesmo e sobre suas ações perante a figura de uma porta, apresentando a porta como uma passagem para alcançar a paz de espírito, a qual Jesus nos convida há mais de 2000 anos. Então, naquele trecho do texto, né, diz Estevão, assim, discorrendo uma maravilhosa e belíssima ode ao cristianismo, né? Ele fala o seguinte, que nos traz a imagem da salvação quando ele diz: e suas portas, do cristianismo, constituem um maravilhoso caminho da redenção espiritual, abertas de par em par aos filhos de todas as nações. Olha só que interessante a figura, né, de uma porta se abrindo aos pares, né, e
justamente para todos os filhos de todas as nações. O que Emmanuel e Estevão, no caso, quis apresentar nessa passagem era justamente a necessidade, o par de portas, representando que uma porta passa uma pessoa, duas portas, os pares das portas, passam duas pessoas. A necessidade da convivência social, ou seja, estarmos convivendo com alguém ou com várias pessoas, para que possamos abrir essas portas. Sozinhos, né, não teríamos a evolução necessária de acordo com o nosso ideal de evolução espiritual. Né? Nós precisamos de estar inseridos na sociedade, ou seja, ao par com outros seres iguais a nós, para que possamos exercitar aquelas mensagens de Jesus. A expressão de um Deus único, que isso é fatal, hoje em dia é fatídico, né? Pouquíssimas religiões acreditam hoje em vários deuses, a maioria das religiões do mundo são de um Deus único, e a vida espiritual fazendo parte da nossa vida atual. E que para que possamos ascender espiritualmente, precisamos de um par, de um companheiro, de alguém, né, junto a nós, ou seja, a representação da sociedade, né? Precisamos estar inseridos na sociedade para ascender esse nível espiritual mais sublime, que é o do amor ao próximo. Como poderíamos amar ao próximo se não tem o próximo? Né? Seria um amor egoísta, somente a nós mesmos. E com relação ao próximo, estaríamos exercitando esse amor. Na obra de André Luiz, Missionários da Luz, capítulo 2, a epífase também nos traz uma mensagem que reforça essa ideia, né? Quando diz o seguinte: o homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude do esporte, ensinou a virtude como esporte da alma. E nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Olha só que interessante, né? Porque quando André Luiz coloca não a sombra da substância, ou seja, a aparência, mas a substância em si mesma, ou seja, o nosso interior, nos reforça a ideia da doutrina espírita com relação à reforma íntima, né? A necessidade da reforma íntima, a necessidade de fazer autorreflexão, fazer a necessidade do autoconhecimento, para entender quem nós somos, o que nós somos, né? O que queremos, o que podemos e o que não podemos executar. E assim, com esse autoconhecimento, definir que caminho trilhar, que melhor caminho trilhar. É interessante, né, que Buda já falava isso, né? Buda, quando apresentou num de seus discursos que a necessidade evolutiva estava no caminho do meio, né, ele colocou que numa ponta estaria o seu extremo do orgulho, na outra ponta estaria a subserviência. Dois dos maiores defeitos da humanidade: o orgulho, né, o egoísmo, e a subserviência. E Buda falou: olha, a evolução, o autoconhecimento, a necessidade de se reconhecer, de fazer reflexões sobre si mesmo, não está nem um e nem outro, está no caminho do meio. Ou seja, está em sermos centrados pelo caminho da tranquilidade, da paz, longe dos seus extremos de orgulho e subserviência. Porque subserviência é um defeito enorme, né? Aceitar tudo de bom grado. Meu Deus, sim. Mesmo que alguns até dizem, no Evangelho está, quando alguém bater na sua face direita, dê à esquerda, né? E não é bem essa conotação que se deve entender. Tanto é que está no Evangelho, mas que Jesus deu o próprio exemplo, né? Quando ele estava perante Herodes,
e um dos soldados vai e os bofeteia, né, Jesus não reage, né? Ele não reage para a violência, porque não faz parte da sua essência essa violência. Porém, mas ele também não é subserviente. Ele não dá a outra face. Soldado, você me bateu aqui, e bata do outro lado também. Não, Jesus não faz isso. Jesus olha para o soldado e pergunta: se eu te fiz algum mal, você tem toda a razão de me esbofetear. Mas se eu não te fiz nenhum mal, por que me esbofeteias? Percebem a sutileza da situação? Jesus não agrediu, Jesus não foi subserviente, não deu a outra face, porém ele levou aquele soldado a fazer uma reflexão sobre os seus próprios atos. O soldado havia esbofeteado Jesus. E Jesus, com tranquilidade, com serenidade, levou aquele soldado a fazer uma reflexão. Olha, se eu não te fiz nenhum mal, por que você me esbofeteou? Por que você me bateu? É essa necessidade de reflexão, de autoconhecimento que nós temos durante todas as existências da humanidade. Há milênios, né, vem Jesus, vem Buda, vem diversos outros líderes espirituais, espíritos de grande estirpe, nos ensinar a necessidade desse equilíbrio, desse bem-estar, de fazer a reflexão sobre si e levar aos outros o exemplo para eles fazerem essas suas reflexões neles também, sobre os seus próprios atos. É interessante porque Jesus reforça isso em diversos pontos do Evangelho. E mais antigamente, para vocês terem uma ideia de como antiga essa necessidade do autoconhecimento, né, no portal de Delfos, isso na Grécia Antiga, mais ou menos uns 4, se eu salvo engano, 400 anos antes de Cristo, né, está lá no portal de Delfos a célebre frase: conheça-te a ti mesmo. E no Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec também faz um reforço dessa necessidade do autoconhecimento, quando ele pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o ser humano de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta dos espíritos é simples, porém precisa. Um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. E essa necessidade do autoconhecimento se faz presente em todos os momentos de nossas vidas. Em todos os momentos sentimos aquela necessidade de fazer uma reflexão sobre os nossos atos. É aquele momento assim, olha, escolhemos um momento de meia hora, 1 hora, 45 minutos, o tempo que for necessário, um tempo razoável, né? Mais de 15 minutos, por exemplo, durante um dia ou todos os dias, durante um dia da semana ou todos os dias, para ficar em silêncio, para ficar num local tranquilo, silencioso, nós mesmos fazendo silêncio, 15 minutos, 20 minutos, 45 minutos, 1 hora, o ideal seria 1 hora, mas a princípio pode ser difícil, façamos pelo menos 15 minutos de ficar simplesmente em silêncio. Fechemos os nossos olhos e observemos a natureza ao nosso redor. Observemos a nossa natureza, a natureza interior. E aí, nesse momento, no princípio pode ser difícil, porque estamos acostumados numa vida agitada, corre-corre, né? Muitas tarefas, muitas obrigações, muitos compromissos, mas se praticarmos diuturnamente, fazer esse momento de reflexão, rapidamente, já nos primeiros dias, conseguiremos encontrar a nós mesmos, encontrar o nosso autoconhecimento. Pode vir aos pouquinhos, com flashes, com momentos de lembranças, deixemos os pensamentos virem e deixemos os pensamentos irem também, fazendo o exercício de não pensar, que não é não pensar, ficar sem pensar em nada. Isso é impossível para nós. O não pensar ensinado pela doutrina budista
é justamente não se ater aos pensamentos. Os pensamentos vêm, mas não ficamos presos refletindo, que eu vou, olha, veio esse pensamento, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo vai levar. Não. O pensamento veio, respira, relaxa e deixa ele embora. Deixa o pensamento seguinte vir. Neste momento, deixar o pensamento vir e ir, que é justamente o, abre aspas, o ato de não pensar, ou seja, não se ater aos pensamentos. E se a gente consegue ficar nesse momento de 5 minutos, 10, 15, eu acho que é o mínimo ideal de fazer essa reflexão, esse autoconhecimento, flashes sobre o nosso comportamento, sobre a nossa estrutura psicossocial, psicológica, emocional, virão, né, como formas de pensamentos também. Aí começa o nosso momento do autoconhecimento. Aí começa o momento da autorreflexão, tão exemplificado por diversas culturas, diversas religiões, diversos líderes religiosos, inclusive por Jesus. Quando a André Luiz disse na Epífase, né, a substância em si mesma é justamente essa busca pelo nosso conhecimento. A prática da disciplina nos levará a identificar, né, quem nós somos, a reflexão, a autorreflexão e o conhecimento de nós mesmos. Não é justamente uma revolução instantânea, porque isso é gradativo, isso é no passo, vai sendo alcançado conforme formos executando no nosso dia a dia, aprimorando esse hábito de refletir, de buscar o nosso autoconhecimento nesse momento de silêncio, da paz espiritual, da paz interior. É difícil, eu sei, entendo que nos dias atuais consigamos fazer isso diuturnamente, ou seja, todos os dias, mas se pelo menos separarmos um dia na semana, que é alguma coisa, um dia sim, um dia não, melhor ainda. Mas se conseguirmos fazer todos os dias, já será de grande valia para corrigir a substância em si mesma que somos nós, né? Dos nossos vícios, dos nossos equívocos, dos nossos defeitos, né? E para alcançar essa virtude do autoconhecimento, da autorreflexão, André Luiz também, no capítulo 9 da mesma obra, Missionários da Luz, o capítulo 9 é Mediunidade e Fenômeno, nos ensina por onde seguir a fim de alcançar essa virtude, quando ele diz o seguinte: o próprio Jesus nos afirma, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagens. Olha, as portas, mais uma vez sendo representada aí, porque é aquele momento de buscar a si mesmo, o momento de auto-reflexão que Jesus também veio exemplificar, veio pôr em prática, nos ensinar a fazer esse momento de reflexão, autoconhecimento. Só para a gente fazer uma alegoria mais interessante, a gente pensa assim, antigamente as cidades eram muradas, né, fechadas no muro por causa de guerras, de combates, invasões, roubos. Aquele povo da antiguidade brigavam demais, como se hoje não brigasse, né? Ainda eu acho que continuam, mas lá era pior. Então, lá eram mais intensas, as cidades eram pequenas e a violência de combate, de dominação territorial era maior. Então, as cidades, além de muradas, elas existiam portas, né, que faziam com que as pessoas pudessem entrar e sair. Eram as vilas fortificadas, né? Até a época moderna, constituíam os únicos pontos de entrada, né, dentro das muralhas da povoação. O que era essa povoação? A vila em si, dentro das muralhas. Era um local seguro, um local de acesso ao bem-estar, abertas de par em par aos filhos de todas as nações, como André Luiz coloca, que está na obra de Paulo Estevão de Emmanuel. Tem o significado de ampliar, de amplidão, de passar
de ser fácil para passar por essa porta, né, e entrar num local seguro de bem-estar. Aí sim vem a afirmação de André Luiz, que diz que Jesus é a porta, ou seja, é a salvação, é a entrada para um local seguro, de um local de bem-estar. A simbologia apresentada também está expressa no Evangelho segundo o Espiritismo, por Kardec, no capítulo 17, item 3, quando ele apresenta o ser humano de bem. Todo o capítulo representa o que é este bem-estar que Jesus, a porta, né, nos leva para ter em nossas vidas. Emmanuel, André Luiz, Kardec, nos exorta a agir de consciência reta, de coração purificado, né? Como o próprio Jesus diz, né? Meu reino, o reino de Jesus, é a consciência reta e de coração purificado a serviço de Deus. É interessante essa passagem que a gente reflete agora, faz uma reflexão sobre consciência reta, a consciência tranquila, de que se está praticando bem, né, o correto, para consigo e para com o próximo, qualquer que seja este próximo. E de coração purificado, com simplicidade, com boas intenções, com nobreza de caráter. Também são inúmeros os autores espíritas que fazem essa afirmação de o poder do Evangelho de Jesus ser uma luz, serem as portas para iluminar, para abrir os caminhos aos recantos mais tranquilos, mais seguros do Espírito. Inclusive, tem um autor de Criando Raízes, Philip Gulley, que diz o poder do Evangelho de Jesus é uma luz para iluminar os recantos mais obscuros do Espírito. E é interessante que ele acrescenta também, citando outra obra, né? Jesus, o maior psicólogo que já existiu, de Mark Baker. Lá ele diz que Jesus contém a chave da saúde emocional, do bem-estar e do crescimento pessoal. Olha, para esses autores, Jesus é o exemplo prático de como resolver os nossos problemas do cotidiano, de repensar as nossas atitudes, de praticar o auto-perdão e o perdão ao próximo. Que para aprendermos a perdoar aos próximos, temos que praticar o auto-perdão, perdoar a nós mesmos, reconhecendo que devemos corrigir os atos errôneos, porém, não devemos nos martirizar, ficar remoendo aqueles atos errôneos. Então, é se perdoar para fazer a correção necessária dos atos errôneos. Que Jesus é o exemplo prático da solidariedade e da lealdade, valorizando, né, nossas vidas, nossos relacionamentos com mais amizade e amor. Todos estes autores falam de Jesus neste sentido. Até nas culturas religiosas não cristãs, né, no budismo, que eu já citei, né, no budismo tibetano, Tenzin Gyatso, ou como é mais conhecido, né, a sua santidade Dalai Lama, numa entrevista, quando perguntaram a sua opinião sobre Jesus, é interessante que ele falou assim, ele falou categórico, né, que sem dúvida é um ser extraordinário, que 2000 anos depois de sua morte é tão adorado, respeitado e seguido por grande parte da população terrena. Até o budismo reconhece, né, pela figura de Dalai Lama, o Tenzin Gyatso, que Jesus é um ser extraordinário. E né? A doutrina espírita veio justamente corroborar a figura de Jesus como o governador do nosso planeta, aquele que foi um dos mentores de organização da estrutura do nosso planeta e que
que coordena, controla, harmoniza e cuida não só do planeta, mas de todos nós habitantes desse planeta. É uma figura incontestável, né, de crescimento e paz interior, pessoal, e de seus ensinamentos trazidos à nossa vida, nos leva a uma vida mais simples, mais amorosa. Ele responder questões, por exemplo, da metafísica, da moral, da existência, questões tão importantes para todos nós, seres humanos, que as ciências, até hoje, não conseguem explicar. E Jesus explica. Jesus dá a solução, dá o caminho para se seguir em todas elas. É comum verificar em diversos relatos médicos, né, obras de histórias médicas, como, por exemplo, no livro Pacientes que Curam, o cotidiano de uma médica do SUS, da médica Júlia Rocha. Também como do médico, o livro O Médico e o Rio, Histórias, Experiências e Lições de Vida. Esse é dos médicos, Ana Coradazzi e Lucas Cantadori. Nesta última obra, em especial, sobre a humanidade, as vidas transformadas pelos caminhos da dor, da mágoa, do medo, e todas elas da superação, da coragem, da generosidade, transmite a mensagem da resiliência, da compaixão, da tão necessária compaixão entre todos nós, que, mostrando nesta obra, em especial nesta última, que é a mola mestra de todos os processos saudáveis do corpo físico. Compaixão. Ficando bem claro que todos, indistintamente todos, iremos desencarnar. Mas a diferença está na dependência das escolhas que fazemos a cada dia, como está no texto dessa última obra. Os autores se colocam como parceiros de seus pacientes durante a travessia do rio, o rio da vida, né? Nossa vida, ele considerou como um rio, nos revelando o encantamento, a complexidade da natureza humana. É uma obra fantástica para entendermos a necessidade da compaixão em nossas vidas, também tão exemplificada, tão expressa na figura de Jesus. Um exemplo, né, de uma família cristã, católica, né, de um dos relatos, é o caso de Léo, uma criança que nasceu com uma cardiopatia congênita gravíssima. Os ventrículos eram invertidos, além de uma dextrocardia e má formação de crânio. O Léo já veio com essa história de vida de nascença. E todos eram unânimes em afirmar para a mãe, né, para os familiares, que não criasse esperança, que o Léo não ia sobreviver, não ia durar muitos anos, né, e que Léo não era compatível com a vida, era o termo que eles usavam. Os médicos diziam: oh, não tem o que fazer, nem um transplante salva o seu filho, você tem que aceitar isso e pronto. Mas Fernanda, a mãe de Léo, batia de frente com os médicos, não acreditava nesse resultado, nesse diagnóstico dos médicos, né? E fazia de tudo, né? Ela simplesmente chegava assim para o médico: oh, tudo bem, doutor, isso são palavras do senhor, mas a minha resposta final não vem da medicina, e sim dos médicos, Jesus, e vou vencer. Ela criou uma fé, uma carga emocional tão positiva, tão de compaixão para com o filho, tão harmoniosa, tão amorosa para com o filho Léo, que Fernanda sempre afirmava, dentro de mim eu carrego uma fé muito grande e Deus irá curar meu filho. Então ela sempre refletia e pensava, olha só, hein? Reflexão sobre essa frase, autoconhecimento para buscar as forças necessárias
para a fé e convicção do que estava dito. Repetição, disciplina em repetir essa frase e acreditar que ela iria conseguir curar o seu filho. E passaram-se então 3 meses, mais ou menos, de exames que tinham feito aqueles diagnósticos, e o médico pediu novos exames, e comparando os exames atuais com os anteriores, o médico ficou surpreso, né? Porque o diagnóstico do exame atual era totalmente diferente. O coração de Léo havia, como o médico está nessa obra, o médico nessa última obra, O Rio da Vida, o médico havia expressado, o coração do Léo havia inesperadamente girado dentro do seu próprio corpo e voltado para o seu lugar. Olha só que interessante, né? Relato médico nessa obra. E a partir desse momento, o Léo passou a ser compatível com as cirurgias corretivas para que ele tivesse uma vida normal. Ou seja, ele passou a ter a possibilidade de sofrer uma cirurgia corretiva dos outros problemas, que dali em diante ele poderia ter uma vida normal, né? Então, a mãe Fernanda diz que Léo é uma joia rara de Deus, que Deus tinha no céu e deu para ela na terra, a presenteou para que ela cuidasse do Léo, né? E é interessante, né? O mais surpreendente que Léo, né, conta, inclusive, partes da cirurgia. Ele diz que, quando retiraram o seu coração do peito, neste momento, ele viu a Virgem Maria. Eles eram católicos, né? Então, ele expressou a Virgem Maria. E que ela o pegou no colo e disse para ele ficar tranquilo que tudo ia sair bem, que ele iria viver. E Léo, com 6 anos, mais ou menos, ele relata isso. Ele, a partir dos 6 anos, ele já tinha essa consciência e relatou todas essas ações para o médico, né? A mãe Fernanda, então, perguntava se uma criança, na idade dele, com tanta fé, lutou pela vida, existem problemas para se abater, para sofrer, que não possam ser vencidos? E ela mesma responde, né? Não existe. Né? A mãe Fernanda dizia, Léo é a prova de tudo que vale na vida, que vale a pena na vida. Tudo acontece, basta a pessoa crer e você ter muita fé que irá alcançar esse objetivo, né? Ela diz, eu alcancei esse objetivo. Com base em quê? Com base na figura de Jesus. Fé nos seus ensinamentos, fé nos seus exemplos de vida. Disciplina para praticar esses exemplos de vida em nossas vidas. Reflexão sobre os nossos atos, nos perdoando, mas com o intuito de para não só perdoar, mas corrigir os erros do passado que executamos. Da compaixão perante os nossos irmãos. Da fé na vida espiritual, da qual já estamos vivendo neste momento. E o principal, fé em si, através do autoconhecimento. Aquele momento de reflexão e em silêncio, aqueles minutos, ou meia hora, ou até 1 hora que passamos em silêncio para descobrir quem realmente nós somos, os seres espirituais que nós somos e que estão habitando esse corpo físico atualmente. Então, hoje o Léo já está na faixa dos 6 anos, ele conta esse relato. São histórias são histórias verdadeiras, são relatos médicos que estão naqueles livros citados, né? De superação, de coragem, de generosidade, de resiliência, de compaixão. É o poder da fé que cada um de nós tem dentro de si. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, tem outros tantos exemplos disso. É essa mensagem que eu quero deixar para todos, de reflexão, de autoconhecimento, de compaixão, de superação, de generosidade, de resiliência, do poder da fé, de acreditar, confiar que o nosso Mestre amado Jesus sempre, sempre, sempre está junto a nós,
assim como os nossos mentores, mestres, guias, anjos guardiães, ou seja, os nossos irmãos de luz, também estão sempre junto a nós, a nos guiar, a nos auxiliar a trilhar o caminho deste rio, desta vida que estamos vivendo, para a nossa superação, para a nossa sublimação espiritual. Todos eles estão sempre junto a nós, constantemente junto a nós, auxiliando-nos, instruindo-nos e intuindo-nos a seguir o caminho da paz, do amor, da compaixão, da resiliência, da coragem, da fé, de todas essas lições maravilhosas que recebemos constantemente em nossa vida, bastando apenas estarmos sintonizados, aptos para captá-las. E assim, aqui encerro esse encontro de hoje, agradecendo a Deus Pai de amor, amado Mestre Jesus e aos irmãos de luz, por mais esse momento de buscar a nossa essência espiritual, o reconhecimento, o autoconhecimento da nossa essência espiritual, buscar a vida em nós, a vida espiritual em nós que já está acontecendo. Buscar Jesus, buscar nossos mentores, mestres, guias, anjos guardiães, sempre junto a nós, os nossos irmãos de luz, buscar Deus em nós. E como Jesus disse, vós sois deuses e nós somos partículas divinas vivendo essa vida material temporária, mas que a vida espiritual é eterna. Muito obrigado, Deus Pai de amor, muito obrigado, Mestre amado Jesus, muito obrigado, irmão de luz. E que sempre, Pai, acima de tudo, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é sempre melhor para a nossa evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus.